Você, como gestor, já está atuando há quanto tempo e qual a sua formação? Estou atuando há 13 anos, não formado, né? Sou formado em administração pela Uniarp e atuo há 13 anos já como gestor. Eu sou formado há 10 anos. O que faz a MH e qual a sua visão de valores? A MH é uma empresa no segmento de manutenção de máquinas pesadas, da parte hidráulica, mecânica, mais voltada para o segmento da madeira. Ela tem como visão tratar todos os problemas de uma forma mais tranquila e rápida, no menor custo para seus clientes. Os valores que ela tem são referentes aos seus colaboradores, na grande parte, na grande maioria, e proporcionar algo ético, verdadeiro, honesto para os seus clientes. Quais foram as tratativas quanto ao advento do Covid e surtiram efeito essas tratativas? No começo, logo na primeira semana, quando se deu o lockdown, ficamos reclusos uma semana, juntando 2 semanas, 10 dias em casa. Retornamos logo após a liberação para as manutenções em rodovias, que é onde nos encontramos, com os portões fechados, todos de máscara, com pontos de álcool gel pela empresa e tomando os devidos cuidados de isolamento e proximidade entre os funcionários, os colaboradores. Com o tempo foram ficando mais brandas as restrições, então abrimos os portões. Hoje temos o atendimento ao nosso cliente de uma forma ainda mais tranquila, né? Mas com o mesmo movimento, elas surtiram efeito sim, referente ao que todos acataram ao uso dos primeiros equipamentos descartáveis e hoje temos equipamentos individuais para cada um. Financeiramente, qual foi o resultado, tanto o provisionamento de gastos, né, referentes a esses extras, que provavelmente teve gastos a mais aí, né, e se teve alguma estratégia para vocês ou isso não impactou muito? O provisionamento dos gastos, vamos dizer assim, de uma forma geral, eles foram baixos comparados ao que foi necessário ser feito, né? Todos os equipamentos de segurança individuais aí para cada um que foram a mais, né? Máscara, pontos de álcool gel, o distanciamento já como o nosso trabalho não é fixo, então foi respeitado de uma forma maior. Então, por alguns meses, quando eram usados equipamentos descartáveis, como luva, máscaras, né, principalmente, havia um gasto maior, mas nada que comprometesse a funcionalidade da empresa. São gastos que estavam dentro da margem que a gente poderia trabalhar. Com o tempo foram passados a máscaras de pano, quantidades aí para cada colaborador e passadas as instruções para uso. Com isso o gasto diminuiu muito, né? Ainda tem reposição de álcool gel, mas foi comprado no começo uma quantidade suficiente para passar por um bom tempo. A gente, graças a Deus, tem bons clientes, tem um movimento e tem um bom trabalho, então faz com que a gente sempre tenha um movimento mensal que supra tudo isso. Mas a gente não, acho que não, por conta do Covid, a gente sofreu alguns não fechamentos do orçamento, isso sim, a gente tinha orçamentos maiores para fechar e não fechamos por conta disso, né, que meu cliente não quis fechar por causa do momento. Mas a manutenção diária normal aí, é normal esse alto e baixo. Na parte financeira, a gente trabalha há alguns anos já, a gente conseguiu e viu que era a melhor forma que a gente tinha no fluxo de caixa, né? Então, a gente tem fluxo de caixa muito estável e temos uma boa liquidez com nossos clientes, né? A gente não tem inadimplência, claro que tem, mas é uma margem muito pequena. Então, o que aconteceu? Quando deu esse boom financeiro, nos primeiros dias não havia problema, né? Porque a gente estava recebendo o que havia sido faturado há 30 dias, 60 dias atrás. Então, a gente sentiu mais logo após 30, 40, 50 dias da parada em si, né? Então, final de abril, vamos dizer assim. E graças a esse fluxo de caixa a gente conseguiu se manter. E o que a gente fez com os nossos clientes, na grande maioria por uma questão de parceria, foi os serviços feitos naquela época serem faturados mais longos, né, com prazos de 45, começando em 45 ou 60 dias,
quando havia necessidade, claro, né? E alguns clientes que não puderam cumprir as suas obrigações, a gente também deu mais prazo para pagamento, né? Prorrogou por 30, 40, por ocasiões até 60 dias. E depois esses pagamentos entraram, hoje já estão normalizados, mas a gente, por ter fluxo de caixa, financeiramente, claro, pegamos mais do dinheiro que a gente tem, mas não a ponto de se preocupar, né? De chegar a sofrer financeiramente. E tudo isso com o provisionamento interno. Mas o governo não, tipo assim, vocês não utilizaram os subsídios do governo? Não utilizamos o que o governo nos proporcionou, nem mesmo no pagamento de impostos, porque a gente fez a conta que se não pagássemos os impostos em dias, chegaria em outubro, setembro, outubro, a gente também não teria certeza que ocorreria e ter que pagar 2 vezes o impostos, que seria o que eles liberaram para nós, né? Prorrogamento de impostos. Então a gente optou em manter eles em dia para depois não sofrer. Então quando as coisas voltarem ao normal e não voltar de alguma forma, já está tudo certo, não precisamos se preocupar. Essa tomada de decisão de continuar no mesmo regime, vamos dizer assim, é o interessante para a aula, sabe? O que você viu nessa tomada de decisão? Não, acho que é melhor continuar assim. Isso aí é bem interessante. A coisa assim, o que eu percebi do que tem nos nossos clientes, claro, a gente tem grandes clientes aí que não precisa nem falar, né? Mas é realmente quem tem um financeiro organizado. Essa pandemia para mim foi a maior lição. A gente tinha, graças a Deus, e eu vi o quanto é confortável você ter um financeiro organizado. Ter o dinheiro guardado para o fluxo de caixa é o suficiente para não digo uma pandemia, que era algo que eu não esperava, mas por imprevistos, né? A gente já tinha isso há muito tempo e agora vimos para que serve e trouxe essa tranquilidade para poder continuar trabalhando tranquilo. Para fechar, né, então, como faz a leitura da economia de uma forma geral, né? E quais são as suas expectativas para os próximos anos? São muito positivas. Sou um cara positivo, não posso pensar que as coisas vão andar mal e de todo esse tempo que trabalho, claro, dadas as circunstâncias também, a toda a nossa evolução aqui dentro, né? Não só uma coisa da economia externa, a gente evoluiu muito aqui dentro e trabalha muito para conseguir as coisas. Mas o ano estava sendo com certeza o melhor disparado, ainda não deixou de ser, de alguma forma, o Covid para nós e para nossos clientes ainda não afetou assim de uma forma de dizer que ele está regredindo, ele ainda está positivo comparado ao ano passado, por exemplo. E eu acho que as tomadas de decisões, principalmente do governo, em baixar as taxas de juros, faz com que o segmento da indústria, principalmente, que é onde a gente atua, faz com que eles existam muito investimento, né? Porque a taxa de juros baixa faz com que você compre mais máquinas, né? Que tenha mais máquinas e com isso dá mais manutenção onde a gente entra. Então a minha perspectiva para os próximos anos é que melhore muito. Esse ano já era para ser muito melhor que os outros, para nós aqui vai ser de qualquer forma, acredito eu. E eu acho que no geral nós teremos anos muito diferentes do que vinha tendo. Obrigado. Qual a sua função aqui no Senac? Bom, então, meu nome é Karina Carpin e eu trabalho atualmente como supervisora de atendimento e vendas da Faculdade Senac. Ok. Há quanto tempo está exercendo a sua função? Então, a função de supervisora de vendas é recente, foi esse ano que eu assumi essa função e eu trabalhei como 9 anos como assistente de atendimento e vendas. E agora esse ano eu tive essa chance de ter esse crescimento e dessa confiança do Senac e me promover supervisor. Ok. E qual a sua formação? Então, a minha primeira formação ela é graduação em Química Industrial de Alimentos, com pós-graduação em Controle de Qualidade em Alimentos. Trabalhei um tempo nessa área, voltei para Caçador e como eu já tinha uma grande experiência na parte administrativa, aí eu resolvi investir na parte administrativa. Então eu tenho a pós-graduação, uma especialização em gestão de marketing e também tenho na parte de produção e qualidade e também a graduação em processos gerenciais.
com relação à gestão e desenvolvimento humano, né? Como se dá a gestão e o desenvolvimento humano no NRM? Então, no NRM é composto por mim, mais 3 meninas que trabalham ali no NRM. A questão do desenvolvimento humano, a gente tem muito como política nossa a questão do trabalho em equipe. Então, todas as decisões que a gente toma é na parte em equipe. Isso é muito bacana porque dá a chance de todo mundo se mostrar e desenvolver o seu potencial. E é claro que o SENAC, como uma instituição de ensino, mais do que nunca investe no conhecimento e no aprendizado dos colaboradores. Então, sempre que a gente tem chances e oportunidades, a gente está investindo em conhecimento e sempre incentivando os funcionários a estar buscando cada vez mais estar se especializando, e as meninas ali, cada uma tem a sua especialização, e a gente desenvolve cada vez mais isso em toda a equipe. Eu noto que vocês têm um interesse que elas participem, isso é bem... Exatamente, a gente sempre incentiva, as pessoas devem participar mesmo. Quais as ferramentas que utiliza para a verificação dos indicadores? Se tem, né, alguma ferramenta que você utiliza? Então, o que a gente utiliza aqui no SENAC realmente é o nosso sistema. Nós temos um sistema interno chamado SEI, que ele tem toda a alimentação das matrículas. Então, ele controla as matrículas, controla a questão de presença, conceitos dos alunos e também financeiro. Então, é através do próprio sistema do SENAC que a gente consegue emitir relatórios com os indicadores. E essa a única ferramenta que você utiliza, no caso de outras métricas, outras metodologias, você é sempre dentro do sistema e vocês têm a resposta. Exatamente, dentro do sistema. E quais indicadores, no caso do NRM, são os mais importantes? Os principais indicadores que a gente tem no NRM é a questão de produção. Então, como que o SENAC ele tem que funcionar? O SENAC ele tem a parte de produção, que são as cargas horárias dos cursos executados. Nós temos tanto os cursos pagos quanto os cursos gratuitos. Então, a gente tem cargas horárias, carga horária que deve ser executada. Então, através do sistema, a gente consegue verificar quanto de carga horária foi executada até o momento. Então, esse é um indicador muito importante que a gente tem que ter. A partir da carga horária, principalmente dos cursos pagos, e através do relatório financeiro, a gente também consegue ver o segundo indicador, que é a questão de sustentabilidade da instituição. Então, o SENAC ele tem que ter uma autossustentabilidade. Então, com o relatório financeiro, a gente verifica se a gente precisa comercializar mais cursos, fechar mais parcerias, o que a gente tem que fazer em cima do relatório financeiro. E o relatório de produção também, obrigatoriedade que a gente tem que ter, tanto dos cursos pagos, mas principalmente dos cursos gratuitos. Nós temos uma carga horária que a gente deve executar anualmente. Esse indicador de desempenho da parte financeira, vocês têm que atingir o orçamento fixo, que é o custo que custa isso aqui para se movimentar, e daí vocês têm que cumprir. Exatamente. Então, o SENAC ele tem que ser 100% autossustentável. Então, isso hoje a gente pode dizer que o caçador a gente consegue ser autossustentável nesse cenário, e é importante isso porque nós temos as nossas despesas fixas, tem a questão da estrutura, nós temos a questão do corpo docente, dos colaboradores, e a gente precisa também estar sempre investindo. Então, todo final de ano, ou sempre quando é preciso, tem que fazer toda a parte de manutenção do prédio e diversos gastos que a gente tem no dia a dia para manter os cursos. O marketing, tudo a gente tem que desembolsar, então tem que ser 100% autossustentável. Dando para o marketing agora, como se dá a dinâmica de marketing? Quais os canais que você utiliza? Então, o marketing do SENAC, o SENAC é uma instituição a nível nacional. E nós temos um diretório regional que fica em Florianópolis. Então, o diretório regional, ele comanda essa questão das peças de marketing. Então, quando vocês veem um folder na graduação, pós-graduação e técnico, é desenvolvido por uma agência de marketing, com base nas informações que as unidades também alimentam. Então, quando é desenvolvida uma nova campanha, a gente faz uma reunião para desenvolver a persona, quais os nossos objetivos com essa campanha, assim determinadas campanhas de marketing. Então, quando as peças vêm para Caçador, a gente adapta a nossa realidade, porque cada região do estado ela vai ter uma peculiaridade em questão de público, faixa de renda. Então, a gente sempre vai adaptar para nossa região.
Então a parte de marketing que a gente utiliza hoje, a gente utiliza muito tanto o offline quanto o online. Apesar que algumas pessoas ainda falam que o offline está caindo de moda, mas ele ainda ajuda bastante. Então os canais que a gente utiliza então são sempre a questão de redes sociais, que hoje em dia está cada vez mais forte, e nós temos parceiros, como jornais, rádios, e é claro que aquela mídia offline, que é o outdoor, o panfleto, ainda é utilizado também. Sobre o Covid, quais foram as tratativas para não expor os funcionários da sua equipe? Então, como todos foram pegos de surpresa lá em março, o SENAC, a primeira coisa que ele vai fazer é sempre seguir o decreto. Então, a partir do momento que houve ali o decreto que solicitou a suspensão de todas as atividades, imediatamente a gente suspendeu atividades de todos os colaboradores, foram para suas casas e trabalharam em home office. A partir do momento que a gente já começou a ter autorização para voltar a trabalhar, a primeira coisa que a gente fez foi verificar quem eram os grupos de risco. Então, no setor do NRM não temos nenhuma pessoa do grupo de risco e voltamos gradativamente. Então, respeitando o distanciamento, com máscara, e a gente não voltou o quadro 100% trabalhando presencialmente no SENAC. Até porque na situação que a gente estava, a gente percebeu que os alunos precisavam do atendimento presencial. Então a gente verificou que a gente precisava atender pessoas aqui, o pessoal precisava vir até nós, então a gente tomou essa decisão de voltar ao atendimento presencial. Quando a gente tomou essa decisão, então a gente optou primeiramente em ter uma pessoa por setor, depois logo em seguida nós fomos colocando 2 pessoas por setor. Hoje a gente trabalha com todo o quadro, mas com um revezamento, então assim dificilmente vai ter as 4 pessoas no setor, e mesmo se elas tiverem, tem que estar com um distanciamento. A gente não teve nenhum caso ocasionado pela nossa volta de colaboradores que testaram positivo para o Covid. Mas mesmo assim, a gente está tomando todos os cuidados e a gente sempre fica apreensivo, né? Que é algo tudo muito novo, mas a gente se adaptou da melhor forma possível e a gente está tomando todos os cuidados necessários. Só para deixar registrado que o SENAC ainda não voltou à sua atividade normal. Né? O que você está falando é do atendimento ao público. Exatamente. Que vem perguntar sobre curso. Isso mesmo, do NRM. Então, a gente também está trabalhando em horário reduzido, só 6 horas por dia, da 1 às 7. E agora que voltou algumas práticas, a gente também está trabalhando até às 10h30 alguns dias da semana, mas também com revezamento. Essas medidas foram efetivas? Foram efetivas, não tivemos nenhum caso, e a nossa orientação é sempre que de repente a pessoa sinta algum medo, que de repente possa ter algum familiar com sintoma, ou ela mesma sentiu sintomas, principalmente a pessoa do grupo familiar. Se sentir um sintoma, a gente imediatamente já vai afastar o colaborador junto. Poderia nos fornecer em percentuais aproximados uma estimativa de baixas no sentido de desistências do curso e alunos que não vieram mais por causa da pandemia? Então, a aula online foi um desafio para todos, né? Tanto para os professores quanto para a instituição e principalmente para os alunos. Dentro de uma realidade que a gente já tem em todas as instituições de ensino, a gente sempre no primeiro semestre pode contabilizar, digamos, uma perda de até 10% do quadro de alunos. Como o semestre ainda não terminou, a gente não consegue ter ainda essa dimensão real desse número, porque a gente vai conseguir verificar ali na questão quando concluir o semestre, como que vai, porque às vezes tem pessoas que de repente ainda não estão matriculadas, não procuraram o SENAC para fazer evasão, e a gente não sabe ainda como que está a questão dela de desenvolvimento pedagógico. Vocês só vão notar na a gente vai conseguir medir efetivamente ali no final do semestre. Hoje a gente consegue ter mais ou menos uma estimativa entre todos os cursos, técnico, graduação e pós-graduação, uma perca de cerca de 10%. Por incrível que pareça, esse número atualmente ele está dentro de uma realidade como se fosse um curso ainda presencial. Quando o aluno ele começa um curso, às vezes ele, não me identifiquei com isso, às vezes a pessoa começou a fazer o curso, mas muda de cidade, começa algum tratamento médico, enfim, N motivos já, que por incrível que pareça, todo ano sempre tem, e realmente está dentro desse número. Então, por enquanto, não extrapolou o que já era esperado do número de evasão de turmas novas.
não foi afetado efetivamente, né? Por enquanto, o que a gente consegue ver que está dentro de um percentual de desistências que a gente já vem de todas as instituições de ensino. Existem pesquisas que em torno de 10% no primeiro semestre há evasões. Então tá, muito obrigado. Muito obrigada, que bom, tomara que eu tenha respondido tudo que vocês precisam.